Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. Nós vamos conversar sobre TDAH. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre TDAH. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Dr. Glauco, fala pra gente, então, qual o conceito de TDAH? TDAH é uma sigla, né? Que quer dizer transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso é um diagnóstico, né? Que ocorre na infância, aliás, sempre se inicia na infância, e que acompanha a pessoa durante a vida inteira, né? Então, ela tem sintomas que são de hiperatividade, não conseguir ficar quieto, estar sempre com a vontade de estar mexendo, de não ficar quieto no lugar. Também tem a desatenção, que a pessoa fica desatenta. Às vezes um estímulo mínimo, né, desfoca a pessoa do que ela está fazendo. Isso pode acontecer tanto na escola, né, de uma criança, mas também pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa que está trabalhando, né? Um escritório, por exemplo, a pessoa precisa de se manter atento às contas, né? Vamos supor um contabilista, né? Tem que manter atento às contas que ele está fazendo, e aí passa alguém no escritório, ele olha para a pessoa e já perde o que está fazendo, já entra em devaneio, né? Já perde completamente a atenção. Mas, apesar do nome ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então tem um déficit de atenção e tem uma hiperatividade, mas só isso também não é a totalidade do quadro clínico. A pessoa muitas vezes tem também uma impulsividade muito grande. Por exemplo, né, explicar melhor essa impulsividade, aquela coisa assim, que a pessoa, por exemplo, pensa em falar alguma coisa, fala antes de passar pelos filtros. A pessoa reage antes de passar pelos filtros. E depois é que ele pensa, puxa, eu podia ter reagido diferente, podia ter feito assim. A impulsividade da criança, por exemplo, faz com que ela não espere, por exemplo, se a outra pessoa que está conversando com ela, não espera terminar a frase. Antes de terminar a frase, a pessoa já responde ou já está colocando no meio ali uma outra fala, uma outra coisa. Então tem impulsividade. E além disso, né, como se não bastasse, então tem desatenção, não consegue ficar quieto, é impulsivo, tem também uma disfunção executiva. O que é isso? A pessoa ela tem uma dificuldade em planejar as suas tarefas. Então é aquela pessoa que tem em mente resolver 4 assuntos, né, durante o dia. Ele começa os 4, mas não termina nenhum. E como ele tem a disfunção executiva, normalmente eles começam os 4 de uma vez só, em vez de priorizar, e aí acaba que, no fim das contas, não consegue acabar com nada. Ô Glauco, você falou que é uma doença da infância, que normalmente esses sintomas aparecem na infância. Mas os sintomas podem passar desapercebidos nesse período e começar a aparecer na fase já adulta, como você colocou aí, né? Já alguns sintomas já no trabalho, ou não? Quando a gente, por exemplo, tem um adolescente ou um adulto, né, que está aparecendo no consultório pela primeira vez, então, o que a gente nem sempre a gente consegue desconfiar desse diagnóstico logo de cara, né? Mas o que pode acontecer assim, o transtorno ele tem uma intensidade mais leve em alguém, e aí ele só começa a fazer uma diferença à medida que a demanda por atenção aumenta. Então, por exemplo, a pessoa está no 2º grau, está levando aquele 2º grau mais ou menos banho-maria, né? Vai passando de ano com o mínimo para passar de ano, e aí começa a chegar perto do Enem, em que a quantidade de atenção tem que ser muito maior, né? E aí ele começa a perceber que ele não está dando conta da mesma forma que os colegas estão dando conta, e muitas vezes aí a gente vai fazer o diagnóstico, ver por que não está dando conta, e quando a gente vai retrocedendo na história do paciente, a gente vê que, na verdade, desde a infância, já tinha alguma coisa que passou despercebido. Glauco, qual que é a relação da tristeza nesse quadro de TDAH? Bom, são várias correlações, né? Então, desde o início,
A primeira correlação que pode ter é quando a pessoa, por causa dos sintomas, então imagina, uma pessoa que não consegue ficar quieta, uma pessoa que não consegue prestar atenção, uma pessoa que é impulsivo e, além de tudo, tem dificuldade de planejar as tarefas. Isso vai, muitas vezes, redundar num baixo desempenho. E aí, esse baixo desempenho, a pessoa se percebe, mesmo sendo uma criança, se compara com os coleguinhas e vê que o desempenho não é o mesmo. E aí começa a ter uma baixa de autoestima. E aí, muitas vezes, é comum a gente ter uma baixa de autoestima estudantil. A pessoa começa a achar que ele é burro mesmo, que ele não vai dar conta. E não é, a pessoa tem inteligência normal, né? Mas, supondo que isso não ocorra, né? É muito comum também sobrepor doenças. Então, uma das doenças que mais se sobrepõe ao TDAH, que ocorre junto, né? Na verdade, não é uma sobreposição, é uma coexistência, da depressão, né? A tristeza mesmo, é a principal, quando tem essa coexistência, a gente chama de comorbidade. Então, a principal comorbidade entre o TDAH e uma outra doença é o TDAH e depressão. E aí vem a depressão completa, com tristeza, com baixo de autoestima, aquela sensação que ele não vai dar conta de suplantar as imposições que a vida põe naquele estágio, né? Por exemplo, quando está chegando no segundo grau, tem sempre o problema do que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Cresceu e agora, né? Então tem sempre essa dificuldade, a pessoa começa a achar que não vai dar conta. Mas aí isso ocorre junto, não é uma consequência do TDAH, mas é extremamente comum e tem que prestar atenção porque muitas vezes o suicídio até pode ser uma solução que o paciente acha para a angústia que ele está sentindo. Agora, Glauco, quando é que a família, né, os pais têm que prestar atenção, observar isso, tem que pensar em TDAH com o filho, ou a própria escola? Quando é que você acha assim, que o adolescente ou a criança, no caso, chama atenção para esses sintomas? Bom, vamos pensar assim, porque a gente pode ter um componente mais hiperativo, que uma coisa a gente acha assim, que para ter esse diagnóstico tem que ter a sintomatologia completa, né? Igual eu falei recentemente. E não é necessário a sintomatologia ser completa, a pessoa pode ter mais exacerbado uma desatenção ou mais exacerbado uma falta de concentração. Então, vamos pensar em situações práticas para ficar fácil de quem está ouvindo a gente entender. Então, vamos pensar na criança. Eu tenho aquela criança que constantemente a mãe está sendo chamada na escola por causa do comportamento, que ele às vezes agride os coleguinhas, ele não consegue ficar quieto, né? Que a escola, isso está incomodando, porque toda criança, numa determinada fase da vida, ela é assim, né? Ela é inquieta. Mas numa comparação com os coleguinhas da mesma sala, aquela criança está mais. Né? Então aí a gente tem que prestar mais atenção. Esse componente de hiperatividade não é que ele é exclusividade, mas ele é mais frequente nos meninos. Então, a gente pode até achar que TDAH tem mais em menino, mas não é mentira. TDAH no menino é que normalmente incomoda mais porque ele é mais hiperativo. Então, aquela criança assim que vai ter aquela festinha, o pessoal já fica, não vamos chamar o fulano não, porque, sabe, ele vai chegar aqui, vai mexer em tudo, ele não vai parar quieto, ele vai provocar os coleguinhas, então aí a gente está começando a prestar atenção nisso. Isso a gente começa a ver isso mais cedo, né, na idade da criança. E existe também a questão da desatenção. E a desatenção, ela começa a ficar mais evidente aí já no início da época escolar, que você vê que é uma criança que tem inteligência normal, a inteligência dela é bacana, ela consegue resolver situações da vida, né, para aquela fase de idade que ela está, mas o desempenho escolar dela está ruim. É porque ela não presta atenção, né? É aquele menino que esquece constantemente o objeto, que não consegue, às vezes, anotar, acompanhar o ritmo. Por que não acompanha o ritmo? Porque a pessoa, às vezes, está explicando alguma coisa, e aí o pensamento da criança voa, e quando ele foca novamente na professora, o assunto já está lá na frente. Então, ele é até quietinho, não tem muita impulsividade, mas ele é muito desatento. Então, nessas situações práticas de cotidiano, é que a gente vai começando a prestar mais atenção na criança, se ela pode ter ou não uma hiperatividade.
né? E assim, um papo com o professor, como é que está indo, como é que, né? Como é que não está, sempre ajuda. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o psiquiatra Dr. Glauco Arantes sobre TDAH. Dr. Glauco, no primeiro bloco, você encerrou falando, né, das possibilidades de uma pessoa com TDAH. Quais as consequências? Você me falou que a pessoa pode chegar a um suicídio por causa disso? Uma criança? Pode, Explica para a gente pode. melhor. Embora seja pouco falado e tal, o pensamento suicídio ele pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Mas eu acredito assim, da experiência que a gente tem, a fase crítica, né, não está exatamente na infância, embora possa acontecer. A fase mais crítica está na adolescência. Na adolescência é que a pessoa começa a tomar um conhecimento maior das coisas, de consequências, como é que vai ser, começa a ajuizar isso. E aí há o risco do suicídio, principalmente se a gente tem em comorbidade um quadro depressivo, que é o que a gente estava falando no outro bloco. Então, o quadro depressivo, ele junto com o quadro TDAH, porque aí tem impulsividade também, né? Então, você tem uma combinação que é um pouquinho perigosa, né? Você tem um pensamento suicida e vem um impulso junto. E a minha incapacidade de refrear esse impulso. Então, a pessoa pode ter aqueles 5 minutos, né, que o pessoal fala que é 5 minutos de bobeira, e realmente tomar uma mão de remédio, pode, se tiver acesso à arma, dar um tiro, né? Pode ser coisas muito mais complexas, né, que podem acontecer. Agora, Glauco, uma criança um adolescente, vamos falar de adolescente que já está numa fase escolar mais avançada, que tem TDAH, ela pode, por exemplo, além de todos esses sintomas que você colocou, ela pode, por exemplo, ter notas boas na escola? Isso pode dificultar um diagnóstico, por exemplo? Pode. Além de poder dificultar o diagnóstico, né, uma criança que tem nota boa, que tem um bom desempenho, né, e esse TDAH só apareceu, a gente tem certeza que ele só apareceu agora na infância, só agora na adolescência. Bom, então a gente tem que prestar bastante atenção se isso realmente é um TDAH ou se é algum outro transtorno que pode simular um TDAH. Né? Então, por exemplo, já que nós estamos falando de quadro depressivo, vamos dar esse exemplo também. Um quadro depressivo, a atenção do paciente, ela fica internalizada. Como é que seria isso na prática? O professor está dando aula, né, lá na frente e tal, eu estou olhando para ela, mas estou pensando ao mesmo tempo nos meus problemas. O quão ruim está a minha vida, o quanto que eu estou me sentindo triste, o quanto que eu não consigo fazer frente a essa tristeza, o quanto que eu não consigo responder às exigências da sociedade, né? Porque é assim que um depressivo se sente. Aí fica um pouco mais difícil dele prestar atenção. Então o rendimento às vezes cai um pouco, mas não chega a ficar uma nota ruim. Mas aí, provavelmente, isso é um caso só de depressão que está simulando um TDAH pela falta de atenção que o paciente vai ter também. Então, assim, eu sempre costumo falar, quando a gente vai fazer diagnóstico, uma andorinha só não faz verão. Então, eu ter um sintoma só, um déficit de atenção, por exemplo, não é tudo para eu fazer um diagnóstico de TDAH. Porque esse déficit de atenção pode estar numa série de outros problemas. Por exemplo, eu falei da depressão, mas pode estar no transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, pode estar no transtorno de ansiedade. Então, um sintoma é tão somente um ponto de partida. Mas quando eu tenho um paciente com notas boas, né, isso realmente dificulta o diagnóstico de TDAH e pode ser realmente TDAH, quando, por exemplo, a pessoa é muito hiperativa, mas é pouco desatento. Uma pessoa que tem uma atenção legal, mas uma hiperatividade maior, por exemplo, isso pode acontecer. Glauco, TDAH tem cura, tem tratamento, tem controle? Vamos falar das possibilidades agora que pode ajudar essas pessoas que têm esse problema. O TDAH ele tem um tratamento, né? E o tratamento é eficaz. Nós temos medicações específicas para isso aqui no Brasil. O que tem no Brasil é o que tem no mundo mesmo, exceto uma medicação, mas que a gente consegue importar.
mas é uma situação rara essa, a gente precisar de importar. Normalmente as pessoas respondem bem à medicação, algumas vezes tem efeitos colaterais, né? Não tem medicação que não tem. Medicação que a gente usa para tratar o TDAH, muitas vezes ela tem aquela questão assim, de deixar a pessoa um pouquinho agitada, deixa o coração um pouquinho disparado, a boca um pouquinho seca, como ele é um estimulante, então tem gente que tem a sensação de inquietude mais ainda, né? Mas que são enjoo, falta de apetite, né? A gente não usa muito alguns tipos de medicamento para crianças abaixo de 6 anos, por causa da falta de apetite que pode dar, né? Numa fase que o crescimento é muito importante. Mas tem sim, tem tratamento. E com o passar da idade, quando eu tenho um TDAH puro, sem comorbidades, muitas vezes a pessoa vai aprendendo a lidar com aquilo que ela tem, e às vezes até deixa de fazer uso de medicamentos, né? E aí eu sempre falo assim, né, que em psiquiatria a gente trata sozinho muito pouca coisa. No TDAH, o que a gente vai precisar muito, 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 aí é da aula de reforço. Muitas vezes a aula de reforço é um recurso muito importante. Às vezes a aula de reforço pode ser dada até pela própria mãe mesmo, né? Ou pelo pai, pelo irmão mais velho. Mas a aula de reforço é um recurso fabuloso, né? E aí, ó, para você que está assistindo a gente agora e está com dificuldade, é o paciente, né? Estou falando muito para a mãe, né? Matéria dada é matéria estudada. Não deixe acumular. Estude no mesmo dia. Esse é um macete. Agora, Glauco, uma outra coisa. Você acha que a atividade física pode ajudar? Muito. Atividade física sempre ajuda. Principalmente quando é uma atividade física em que eu tenho que também aprender a lidar com o meu impulso. Por exemplo, no futebol. Se não sai tudo do jeito que eu quero, eu vou dar uma porrada em alguém, não vai dar certo, né? Então, não só para liberar a energia, a força que o paciente tem, mas também serve para aprender o controle. Então, as artes marciais também são legais, porque você aprende a se defender, você não aprende a atacar, você não aprende a bater, você aprende a defender. E isso vai trazendo um autocontrole que é muito legal. Então, assim, atividade física, mas mesmo que seja só uma caminhada, andar de bicicleta, também ajuda muito. Glauco, e a família? O papel dos pais, nesse caso? Olha, o papel dos pais tem que ser um papel de apoio, porque é muito comum a criança, ou até o adolescente, o adulto que tem o TDAH, tomar nomes, né? Vamos falar assim. Nomes de vagabundo, que não gosta de estudar, né? Então, o papel dos pais é chegar junto, identificar o que pode estar acontecendo, né? Tá sempre tentando olhar para o filho que está com algum tipo de dificuldade escolar, por exemplo, não com o olhar do julgamento, mas com o olhar do que, opa, esse quadro está me dizendo alguma coisa e eu posso ter que agir. Então, ficar sempre atento, olha, eu tenho que agir, eu tenho que ajudar. E ficar julgando, né, como as famílias muitas vezes fazem, não ajuda em nada, só atrapalha. Às vezes não quer aceitar, né, Glauco? Às vezes não quer aceitar o problema e fica mascarando, às vezes, com um comportamento desse, né? Isso, e aí a única coisa que consegue com isso é ajudar o paciente a piorar mais um tiquinho, com outros problemas que às vezes ele não tem, né? E o papel mais importante, né? As pessoas mais próximas desse adolescente são os pais, a família, né, Glauco? Tem que ser a primeira a apoiar, né? As únicas pessoas que podem acolher, né? Porque precisa até de, talvez não entender, mas acolher sim. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Glauco, no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Até o próximo programa Saúde para você.